Que tal continuar aprendendo um pouquinho mais sobre infográficos? Curtiu a ideia? Então, editor, roda a vinheta para eu explicar para vocês. Fala galera do ProcVTube, tudo bem? Meu nome é Bruno Silva, sou um dos instrutores aqui do canal e hoje a gente vai continuar com a nossa série de aulas sobre infográficos, mas mais especificadamente sobre infográfico de perspectiva. Vamos ver como é que é isso? Então, vem cá na nossa planilha. Eu tenho aqui uma planilha onde eu estou comparando, tá, quem vence a disputa entre streaming, dados streaming, YouTube e a televisão, tá? E aqui eu criei esse infográfico de perspectiva, onde eu tenho aqui a comparação entre homens e mulheres dentro desses indicadores, tá? Quem assiste mais, quem está ganhando, quem está perdendo. Beleza? Bom, vamos entender aqui o que eu fiz para chegar nesse infográfico. Eu vou ver a minha base primeiramente. Eu tenho aqui o ano, que a gente vai utilizar, né? Sexo e as minhas perguntas, tá? Então, YouTube se assiste sim ou não, assiste TV sim ou não, streaming sim ou não, ok? Se você ainda não viu a nossa primeira aula sobre infográfico incremental, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui ou no cardzinho aqui em cima para você acompanhar e entender um pouquinho mais sobre o que são infográficos. Beleza? Então, aqui essa é a minha base de dados e aqui eu fiz, na minha planilha de dados, eu fiz um resumo. Eu consolidei as informações da forma que eu preciso para criar esse infográfico. Aqui eu tenho um totalizador com valores absolutos, ou seja, a quantidade, tá? Quantidade real de 29 entrevistados. Desses 29, 6 assistem TV, 9 streaming e 14 YouTube. Tudo bem? E aqui eu utilizei uma fórmula simples, tá? Um cálculo simples de proporção. Tá? Qual que é a proporção? Dessas 6 pessoas, quantas... dessas 29, desculpa, 6 assistem televisão, ou seja, quanto representa esses 6 dentro do meu universo total. Fiz isso para todos os meus indicadores. E aqui, reparem que eu coloquei um -1 no final. Para que isso? Para eu transformar a minha série de dados, pode ser feminino ou masculino, ou o que você tiver aí, mas uma das séries de dados, ela tem que ser negativa. Para quê? Para eu ter um efeito de comparação, como se fosse os dados negativos e aqui os dados positivos. Tá? Então aqui vai ficar os dados positivos e os negativos. Isso não necessariamente significa que é uma perspectiva negativa, tá? São valores negativos. Isso será apenas para a gente ter essa perspectiva, um comparando com o outro. E aqui embaixo o indicador, que vai servir para eu colocar o meu indicador propriamente dito, que é esta bolinha branca com os ícones. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai colocar um gráfico de de barras. Ok? Então, vou inserir gráfico barras 2D. Vou vir em selecionar dados. Vou vir aqui em intervalo de dados do gráfico, tabela dados, e vou selecionar as minhas informações. Vou voltar e vou dar OK. Pronto, está aqui as minhas informações. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Bom, já tenho as minhas informações aqui, das minhas duas séries, masculino e feminino. O que eu preciso fazer é ajustar. Primeiro, eu vou alinhar esses dois. Então, eu vou do botão direito em qualquer uma das séries, formatar, e eu vou colocar aqui sobreposição de séries. Eu vou colocar 100%. Reparem que ele ficou alinhado. Ok? Uma ficou sobreposta com a outra. Aí, no caso, se eu quiser aumentar o espaçamento, a largura, né, entre eles, eu posso colocar aqui 80, por exemplo. Tá? Bom, feito isso, eu vou tirar aqui meus títulos, vou tirar essas linhas. Bom, reparem que ainda eu continuo com o meu eixo na horizontal. E, se vocês repararem, ele está um pouquinho meio torto, né? Aqui eu estou com um espaço menor, aqui estou com um espaço maior. Vamos ajustar isso daí? Eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver o eixo.
Então, reparem que eu estou com um eixo de menos 60 até 80. O que eu vou fazer? Eu vou padronizar. Eu vou colocar menos 60 até 60 ou de 80 a menos 80. Como o meu maior valor é próximo dos 80, eu vou aumentar essa área negativa. Então, basta selecionar aqui o meu eixo, ir em opções de eixo e vou vir aqui no mínimo, ao invés de 60, eu vou colocar 0,8, uma vez que eu estou falando de porcentagem. Pronto, reparem que agora sim ficou bem alinhado. Beleza, pessoal? Bom, agora vamos colocar os nossos indicadores, a nossa série de indicadores, que é esta série aqui, ó, que é as minhas bolinhas. Eu vou vir aqui e adicionar uma série nova. Em Designer, selecionar dados, adicionar. Aqui o nome dela eu vou colocar que ela é indicador. E nos dados eu vou colocar o eixo Y. Eu vou explicar para vocês. Vou dar OK e vou dar OK. Pronto. Reparem que ele adicionou uma série cinza aqui no meio. Tá? É essa série que a gente vai transformar no nosso indicador. Tá? Na nossa série de indicador. E eu vou transformar ela em outro gráfico. Tá? Em outro tipo de gráfico. A gente tem uma aula aqui falando sobre gráfico de 2 eixos, tá? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo e no cardzinho aqui em cima sobre essa aula onde a gente faz esse mesmo trabalho, ok? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa série de dados, vou em alterar tipo de gráfico, ou eu posso dar um botão direito e alterar tipo de gráfico de série. Ele vai abrir as 3 séries para mim, as 2 primeiras, feminino e masculino, continuarão agrupadas, essa terceira eu vou colocar ela do tipo dispersão. Vou dar OK e vou dar OK. Reparem que ele mudou, ao invés de estar aqui, ele colocou uma série totalmente nova. Ele mudou o tipo de gráfico. Mas vamos ajustar ele para ficar do jeito que a gente precisa. Eu vou ir em selecionar dados, tá? Eu selecionei ele aqui. Vou aqui na minha série indicador, vou em editar. Aqui, reparem que ele já mudou. Agora ele tem valores da X e valores Y. O que é isso? Valores Y é o que representa um plano cartesiano, ok? Nós vamos ter aqui no canal, tá, uma aula falando somente sobre gráfico de dispersão, mas aqui não é o foco, então eu vou explicar por cima para vocês entenderem, tá? Meu eixo Y, tá? Imagine um plano cartesiano que eu tenho aqui, ok? Então eu tenho meu eixo Y e meu eixo X. Ok? Eu quero que aqui no meu eixo X ele fique na posição 0, ele fique na primeira posição, na posição 0. E aqui ele fique nas minhas posições que eu preciso, que no caso aqui é o 2, o 6 e o 10. Tá? Então, como eu quero que no X ele fique zerado, eu vou selecionar essa série aqui toda zerada e vou dar OK. Pronto. Vou dar OK. Reparem que aquela minha linha ficou agora aqui centralizada, ela ficou exatamente no meio das minhas 2 séries. Agora vamos entender o porquê desses números que eu coloquei aqui. Por que tem esses números aqui, Bruno? Esses números 10, 6 e 2. Reparem que eles não são fórmulas, tá? Eles são valores que eu mesmo coloquei. Isso vai servir para o nosso série de eixo ficar exatamente no meio. Reparem que está exatamente no meio. E como é que eu descobri, como é que eu cheguei nesses números? Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Reparem no eixo, ok? Então, eu percebi que quando eu estou trabalhando com 3 séries, 3 indicadores, na verdade, tá vendo? 1, 2, 3. Aqui, quando está em 2%, ele fica exatamente no meio. Aqui, quando ele está em 6%, ele fica exatamente no meio e assim sucessivamente. Então, aqui, o que eu pude perceber, né, que a cada 4, então 2, 6, 6 mais 4, 10, ele fica exatamente no meio. Ah, mas e se eu precisar colocar mais indicadores e se aqui no caso eu tivesse o dobro? Então eu vou copiar e colar aqui para a gente poder ver isso daí. Ah, e se eu tivesse aqui o dobro? Tá? Se eu tivesse aqui o dobro, aumentaria consequentemente a minha quantidade de séries. Então eu teria que olhar e ver qual que é a sequência dessas séries. Do primeiro para o segundo, eu vejo qual que é o meu incremento. Então, se aqui no caso eu vi que é 4, então
Eu sei que é 4. No outro, se você for colocar, pode ser 2, pode ser 1,5, pode ser 3. Beleza, pessoal? Bom, isso é o que a gente precisava. Agora, basta eu formatar para chegar no meu objetivo, ok? Bom, então eu vou selecionar essa série, somente ela, beleza? Selecionei, vou aqui em preenchimento, linha eu vou deixar sem linha, reparem que sumiu, só ficou os meus pontos, ok? E no meu marcador, eu vou escolher opções de marcador, vou escolher ele interno, eu vou aumentar ele aqui para vocês verem, ó. Já está parecido com o que a gente precisa, certo? Então, vou pegar meu marcador, vou voltar aqui, selecionar aqui marcador, vou deixar ele sem linha e vou fazer o seguinte, vou vir aqui em dados, vou selecionar o meu círculo, ok? E vou vir aqui e vou simplesmente colar. Pronto, está feito eu vou apagar esse eixo, está feito o meu indicador. Simples assim, né, pessoal? A partir daqui é basicamente a mesma coisa. Eu vou pegar a minha série masculina, que no caso eu vou colocar esse daqui. Não, vou colocar esse daqui. Eu vou selecionar e vou colar. E o mesmo com a minha série feminina. Selecionar tudo de uma vez e vou colocar. Pronto. Está basicamente pronto aqui o nosso gráfico de perspectiva, infográfico de perspectiva. Agora basta você fazer a nossa famosa perfumaria, que é você tirar os eixos, aí você pode vir e adicionar rótulo de dados. Eu vou vir aqui, opções de rótulos. Vou aqui na extremidade interna, vou aumentar o tamanho dele e agora é basicamente formatação. Você vai escolher a formatação que mais fica melhor, a formatação que melhor ficar para você. Só que aqui tem um segredo, tá? Aqui a gente tem um segredinho. A gente tem um segredinho que é o seguinte. Reparem que como o meu dado lá ele é negativo, ele ficou negativo aqui também. E isso não é legal. Como que eu faço para tirar isso? É muito simples. Eu vou selecionar ele, vou ir em... Cadê? Aqui, número. Tá? Vou abaixar isso daqui, vou colocar em número. Vou em personalizado. E aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar 0%, ponto e vírgula 0%, ponto e vírgula 0%, ponto e vírgula 0%. O que é isso? Eu vou fazer uma aula explicando isso daqui bem detalhadamente, mas aqui significa os valores positivos, tá? Desculpa, os valores positivos, os valores negativos, os valores quando for nulo e os valores quando for texto. Como aqui eu quero tudo que fique na formatação só porcentagem positiva, basta eu colocar desta maneira. Eu vou clicar em adicionar e aqui eu vou selecionar. Reparem que agora ele ficou positivo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo. Compartilhem com o pessoal, tudo bem? Não deixem de se inscrever no canal. É muito importante pra gente essa sua inscrição, essa sua curtida, tá bom? Porque isso vai nos dar mais incentivo ainda para continuar fazendo os vídeos de qualidade, com conteúdo, para vocês, ok? Todas as minhas redes sociais estarão aqui embaixo e na descrição. Espero você na semana que vem com mais uma aula sobre infográfico. Então, fui!